Palavra de Deus. Nessa manhã, deixa Deus falar. Você está pronto para ouvir Deus falar nessa manhã com você? Ele vai falar. Glória a Deus. E eu coloquei um tema aqui, quando tudo parece estar perdido, mas só parece. Quando tudo parece estar perdido, mas só parece. Vamos para a Bíblia? Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Pode acompanhar lá, que aí vocês vão acompanhar direitinho. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele, e voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés, com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os 2, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os 2 contaram o que havia acontecido na estrada, como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Amém, queridos? Vocês podem se assentar. Isto não é uma parábola, viu? Isso é uma história real. Esses 2 discípulos, eles não eram do grupo dos 12, eram seguidores do Senhor. Eles não faziam parte daqueles 12, mas a Bíblia dá nome a um deles, que era Cleopas. Essa história dos 2 discípulos no caminho de Emaús acontece logo depois da crucificação. Isso foi no domingo. Possivelmente eles tenham vindo a Jerusalém naquele final de semana e viram tudo o que lá aconteceu e esperaram 3 dias. Esperaram 3 dias e nada parecia ter acontecido. Por isso que eu coloquei aqui: quando tudo parece estar perdido, ter dado errado, só parece, mas o que parecia o fim era apenas o começo, porque agora eles voltam para Emaús, a terra deles,
e decepcionados. Interessante que nós vamos ver aqui, eu coloquei alguns tópicos aqui e quero seguir para que a gente possa entender. Primeiro ponto, quando a esperança parece morta. A Bíblia diz que eles iam conversando e discutindo sobre tudo o que tinha acontecido. Jesus havia sido crucificado e os sonhos deles pareciam ter sido enterrados, a promessa parecia ter sido fracassado, quando eles disseram assim: nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. E aí você observa aqui nesta frase: nós esperávamos. Esperança no passado, ou seja, já passou, nada aconteceu, nós estamos tristes, estamos decepcionados, porque eles esperavam que o Messias fosse aquele que viria resolver um problema social que eles estavam vivendo. Era a interferência romana sobre Israel, cobrando altos impostos, uma caneta pesada sobre Israel, e ele diz aqui: nós esperávamos que era ele que fosse resolver isso, mas ele morreu. É verdade que disseram que ele ressuscitou, mas não viram ele. Sei lá, é um fake news, talvez. Quantas vezes também nós falamos assim, trazendo para nós aqui: eu esperava que o meu casamento desse certo, né? Quantas pessoas, quando estão vivendo nesse problema conjugal, por exemplo, e você vai conversar com uma pessoa e ela diz assim: poxa, meu amigo, pastor, eu esperava que o meu casamento desse certo. As pessoas vão sempre jogando lá para o passado, como quem diz: não vai dar mais certo. Outros dizem o seguinte: eu esperava que esse projeto prosperasse, mas está jogando sempre lá para o passado. O outro: eu esperava que Deus respondesse, mas eu estou orando há tanto tempo e a resposta não vem. Mas entende uma coisa: quando tudo parece estar perdido, o problema não é o que aconteceu, é o que nós estamos enxergando. O mundo tem um provérbio que diz que Deus tarda, mas não falha. Deus nunca tarda, Ele chega na hora certa, e quando está demorando, Ele sabe por que está demorando, e muitas vezes está na seção do capricho. Deus é criterioso, e Ele espera que você também se prepare, esteja preparado para receber a bênção que Ele já preparou para você. Agora tem um detalhe: corre um risco de você morrer e não pôr a mão naquilo que Deus tem preparado para você. Me lembro de uma historinha interessante, que alguém chegou no céu, né? Uma parábola, que alguém chegou no céu e um anjo saiu mostrando armazéns. Uns estavam vazios, outros estavam pela metade, e outros estavam praticamente cheios. E ele perguntou: esses vazios aqui, o que aconteceu? Aí o anjo disse o seguinte: esses aí foram todos enviados para pessoas da terra que se prepararam para receber, e o céu enviou. Havia outro que estava mais ou menos pela metade, e esses aqui, olha, só a metade das pessoas para quem essas bênçãos estavam preparadas se prepararam para receber, as outras não, por isso que a bênção não foi. E o outro que estava praticamente intacto. E esse aqui, esses aí nunca se prepararam para receber a bênção que Deus tinha preparado. Então, meu irmão, o Senhor, Ele não tarda, Ele só está esperando que você esteja no jeito para você receber a bênção que Ele tem para você. Eu tenho dito aqui coisas para que você entenda no seu dia a dia, que seja fácil de você entender. Jesus usava parábolas que facilitava para os discípulos entenderem. Eu já disse aqui: está pedindo um carro para Deus? Já fez a garagem? Não, se Ele me der, eu deixo na rua. Aí você mora numa rua que está cheia de ladrão, Deus não vai dar o carro. O ladrão vai roubar. Já fez a garagem? Já preparou a garagem? Já deixou no jeito para receber a bênção? Porque quando tudo parece estar perdido, o problema não é o que aconteceu, é como a gente vê a coisa, é como nós estamos enxergando. Aqueles discípulos estavam enxergando que não tinha mais jeito. Segundo ponto, Jesus está presente mesmo quando não é reconhecido. Isso aqui é muito importante, meu irmão. A Bíblia diz que Jesus se aproximou no caminho, caminhava com eles, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecer o Senhor Jesus. O
Que revelação poderosa nós encontramos nessa palavra. Eles estavam tristes, confusos, desanimados, e mesmo assim, Jesus estava ao lado deles. Então entende uma coisa, meu irmão, entende quando tudo parece estar perdido, Ele está caminhando com você. Aleluia! Parece que tudo está perdido, parece virou música popular no sertanejo, né? As pegadas de Jesus, né? Que aí vinha lá 2 rastros, lembra da música? Acho que foi o Dalvan gravou, o Dalvan se converteu, não sei se converteu, mas ele gravou, né? Vinham lá dois passos, 2 pegadas na areia, e de repente passa a ter uma só. E aí o que aconteceu? Aí o Senhor respondeu: meu filho, quando tinha uma pegada só de uma pessoa, eu estava te carregando no colo. É bem interessante isso, né? Ele está caminhando com você quando tudo parece estar perdido. Foi como o Senhor disse para mim uma vez, e eu nunca vou esquecer disso. Nas lutas que eu passei no passado, e o Senhor usando um homem da Etiópia, um profeta, um pastor, e quando ele tocou, era da Etiópia, acho que era, o Biftur, quando ele tocou em mim, como que ele tomasse um choque, foi lá em Minas Gerais, e aí o Senhor disse assim: em tudo que você passou, isso eu nunca vou esquecer, eu estava em cada curva. Aí eu disse: ó Jesus, é por isso que eu não capotei, é por isso que eu não passei direto na curva, é por isso que eu não morri, que na velocidade que eu vinha, na minha aflição que eu vinha, se o Senhor não tivesse na curva, eu teria passado direto. Na curva é onde está o perigo, na curva é onde você tem que ter guarda-reio. A gente não vai viajando na estrada, e aí tem aquelas estradas sinuosas e serra tem um guarda-reio, aquela barra de metal, que se o seu carro bater, ele não cai lá. E o Senhor diz assim: eu estava em cada curva. Aleluia! Quando você parece estar perdido, Ele está caminhando com você, Ele está ouvindo sua conversa, Ele conhece a sua dor. O problema não era a ausência de Deus, era a falta de percepção daqueles discípulos. Eles só achavam que estavam só, mas Jesus estava ali bem pertinho. Jesus estava ouvindo e finalmente se manifesta em aparecer visualmente com eles. Entende uma coisa, meu irmão? O céu nunca entra em pânico. Enquanto eles caminhavam triste, sabe o que tem acontecido? O túmulo já estava vazio. Jesus já havia ressuscitado. Aleluia! A ressurreição já havia acontecido, a vitória já era realidade. Eles estavam chorando por algo que já tinha sido resolvido. Entende uma coisa, meu irmão? Enquanto você está achando que Deus está dormindo, que Ele não está olhando para você, o seu problema no mundo espiritual já está resolvido, e Deus vai fazer você ver isto em pouco tempo. Creia nisto, meu irmão. Eles estavam chorando por algo que já estava acontecido, já tinha acontecido. Isso é poderoso. Quantas vezes nós estamos sofrendo porque por algo que Deus já resolveu no mundo espiritual. O mundo espiritual, se Deus permitisse a gente ver, a gente se alegrava demais ou se assustaria, né? Porque se você vê São Paulo, essa correria, carro para cima, carro para baixo, aviões lá em cima, tudo que acontece dentro dessa cidade, por exemplo, ou nas cidades do mundo inteiro, você acha que é muito movimento? Você vai na Índia, carro, é moto, é elefante, é ônibus, é gente, não tem farol, parece que vai matar todo mundo, aquele movimento louco. O mundo espiritual é mais agitado do que isso. É que Deus não permite a gente ver, mas no mundo espiritual tem carro de fogo, no mundo espiritual tem anjo voando, no mundo espiritual tem guerra, no mundo espiritual tem tudo, e no mundo espiritual tem vitória para o povo de Deus. Isto é o que acontece, meu irmão. Aleluia! O que parece atraso pode ser apenas a falta de informação, não chegou ainda a você. O que parece derrota pode ser apenas um cenário antes da revelação. Nesta manhã, esta palavra desta manhã é o Senhor dizendo a você: eu nunca deixei você sozinho. Eu estava presente em cada oração, eu estava presente em cada conversa, eu estava presente em cada madrugada, eu estava presente em cada ato da sua vida. Você nunca ficou sozinho.
os olhos de Deus. Por isso que Jó, no final da vida, quando a vitória vem, ele diz assim: ah, Senhor, eu nunca duvidei disso. Eu sei que tudo pode e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, nós estamos na ceia do Senhor, a mesa do Senhor. A revelação vem na mesa, não só no caminho. Esses discípulos iam lá e eles iam a conversa de gente triste, né? Estamos voltando para Emaús, tristes, derrotados, aparentemente. Eles convidam Jesus para entrar na casa, para ficar. Ele entra, parte o pão, isso é maravilhoso. Então os olhos deles se abrem. Interessante que Jesus não se revelou na conversa. Enquanto conversava com eles não viram que era Jesus. Aqui há algum debate teológico, porque tem uns teólogos que dizem que eles não conheceram Jesus, porque Jesus estava agora com um corpo diferente, né? Ele já tinha ressuscitado com um corpo glorioso, e eu até imagino que pode ser isso mesmo, porque imagina, eles conviveram com Jesus durante tanto tempo, conviveram com Jesus, quando ele aparece lá nos apóstolos, Pedro, os outros que estavam pescando, eles também não conheceram. Isso é uma coisa bem interessante. Como eu não conheceria alguém com quem eu convivi tanto tempo? Mas eles não conheceram o Senhor. Então, alguma parte da teologia diz assim, que Jesus estava com um corpo diferente daquele primeiro corpo no formato humano. Eu até creio nisso, porque na parábola do Lázaro, que era o leproso, quando ele ressuscita com um corpo totalmente limpo, com um corpo sem chaga, sem doença, sem lepra, sem nada. E esse corpo também nós vamos receber um dia para poder entrar no céu. Até o seu nome vai ser mudado lá, porque a palavra do Apocalipse diz que lá no céu, quando chegarmos lá, tinha até o hino que nós cantávamos antigamente: uma pedrinha branca eu lá receberei, o nome que tem nela eu ainda não sei, mas quando lá chegar e ela receber, então meu novo nome eu hei de saber. Lá você não vai se chamar Bete, lá você não vai ter diabetes, lá você não vai se chamar Eliana, lá você não vai ter problemas de saúde que você tem aqui. Lá você vai receber um corpo glorioso, igual àquele que Jesus, quando ressuscita, ele recebe, e ele entra de porta fechada e aparece no meio dos discípulos. Aleluia. Então ele não se revelou no debate, não foi na explicação teológica, meu irmão. Foi aonde? Foi no partir do pão, foi na comunhão. Aqui tem um ponto importante: Jesus não se revela na explicação teológica, quando ele começa a falar dos livros de Moisés, de toda a lei, do que havia sido profetizado sobre ele. Os discípulos ainda não viram que era o Senhor, mas houve um momento que eles descobrem, os olhos deles são abertos, é no partir do pão, é na comunhão. Então não adianta ouvir pregação e mais pregação e mais pregação, igreja que prega, e cada um quer mostrar que é mais sabido do que o outro, mas não tem comunhão. Se não tiver comunhão, o Senhor não se revela. Se não tiver comunhão, não tem a bênção de Deus. É por isso que nós lutamos tanto para que nós sejamos uma igreja que andemos em comunhão, porque foi na comunhão, no partir do pão, porque a revelação que só acontece quando você convida Jesus para entrar e deixa que Ele parta o pão, que Ele faça-nos andar em comunhão uns com os outros. Olha a importância disso, meu amado irmão. A presença que você convida é a presença que transforma a sua vida, é comunhão. Isso eu acho maravilhoso. Eles convidam Jesus, Jesus faz como quem vai para mais longe, e eles falam: Senhor, já é tarde, ainda não sabiam que era o Senhor. Entra, fica conosco, a noite é perigosa, é difícil, fica conosco. E interessante, outra coisa que me chama muita atenção aqui: se eu chego na sua casa, é você que me serve, você é um anfitrião, eu sou o convidado, eu chego lá e eu me
sento, você vai lá e pega o café, você vai lá e pega o suco, você vai lá e pega o pão e me serve. Mas aqui foi o contrário. Quando Jesus entrou na casa desses dois, lá no povoado de Emaús, a 10 a 11 quilômetros de Jerusalém, ele entra lá e ele toma a posição de quem serve. Ele pega o pão, ele parte e dá para os donos da casa. Isso significa que quando Jesus entra na minha casa, o comando da minha casa agora é dele. Aleluia! O comando da minha família, da minha vida espiritual, agora não sou mais eu que comando, agora é Ele que comanda, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, aleluia, dele, por Ele, ou seja, a minha casa, a minha família, o meu carro, o meu dinheiro, a minha vida, entre aspas minha, é tudo dele, aleluia, glória a Deus. Quando os olhos se abrem, o coração arde. Eles disseram, porventura não ardia o nosso coração quando ele nos falava lá no caminho? Aí nós vamos entender aqui que o problema nunca foi a ausência de Deus, era apenas uma percepção limitada que eles tinham. Deixa eu te falar, os perrengues que você passa, as lutas que você enfrenta, nunca foi pela ausência de Deus. É que você demora para perceber como Ele está trabalhando na tua casa, na tua família, nos teus sonhos, nos teus projetos. Deus não tem pressa, irmão, coloca isso na sua cabeça. Deus não tem pressa em nada, inclusive na minha vida, porque Ele muda as coisas na hora que Ele quer. A pressa é uma coisa que é coisa nossa, né? É coisa dos humanos a pressa, porque e tem que tomar cuidado com essa coisa da pressa, porque na maioria das vezes entra o espírito de ansiedade. Eu tenho que... Por que as pessoas têm uma pressa de ficar rico? Elas acabam cometendo crimes, porque em vez de trabalhar honestamente, faz um assalto ali no banco, que se você não morrer, o inimigo diz que você pode ficar rico, apesar que eu nunca vi um ladrão morrer rico e feliz. Você vai, faz uma vez, depois faz de novo, e assim vai, até a hora que, como eles dizem, a casa cai. A pressa, a gente tem pressa. A mulher tem pressa de casar, o homem também, de ter filho, pressa. Deus não tem pressa, Deus não tem problema com o tempo é só para nós, é no jeito dele. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele está no comando. O mais é o que você não pode fazer, ele vai fazer. Esta é a verdade, não tenha pressa. Agora, quando a revelação para eles veio, sabe o que aconteceu? A tristeza virou coragem. Eles estavam tristes, mas agora estavam cheios de coragem. O desânimo virou um movimento intenso, e eles voltaram para Jerusalém na mesma noite. Quem estava indo embora, agora voltou correndo. Irmão, quando o Senhor se revela na nossa vida, e você tem a consciência, porque muitas vezes nós demoramos para ter a consciência de que Deus está conosco. Nós dizemos que nós somos crentes, nós dizemos que a gente crê em Deus, mas quando o negócio aperta, a gente tem a sensação de que Deus não está nos ouvindo, de que Deus não está nem aí para nós. Ei, você se engana, o Senhor está no controle de cada coisa, meu irmão. Como é que Ele vai se revelar? Na comunhão. E o diabo sabe disso, por isso que ele fica colocando na cabeça das pessoas que ninguém precisa de culto, ninguém precisa de igreja, vai ser crente sozinho. É tão bonitinho as coisas que escrevem na internet, politicamente correto. Me libertei do sistema religioso, eu sirvo a Deus no meu quarto. Vai achando que isso é possível. Sirvo a Deus no meu quarto, eu oro, eu tenho comunhão, enfim. Primeira semana só. E aí fica dizendo, não precisa de culto, não precisa de comunhão. Toda vez que nós infringimos regras que Deus criou, vem o preço. Quem foi que viu que não era bom que o homem estivesse só? Foi Deus, né?
E aí ele faz uma companheira para Adão. E depois que ele faz a Eva, aí o Senhor olha, achou bom. Porque tudo que Deus fez, ele fez isso, e a Bíblia diz assim, lá no Gênesis, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Mas no sexto dia ele fez uma coisa maravilhosa, que sou eu e você, parecido com ele, a semelhança dele, e ele olhou e falou assim, isso não está bom ainda, eu preciso melhorar esse negócio, eu preciso dar uma melhorada, porque isto não está bom, não é bom que o homem esteja só. Aí ele vai, põe o homem para dormir, faz da costela do homem uma mulher, e quando ele faz a mulher, ele olha e fala, tá bom, mas tem mais uma ordem, crescer e multiplicar e encher a terra. Por isso que quando você tem muitos filhos, está obedecendo a Deus também. Muitos filhos, cresçam, encham a terra, multipliquem. Eu obedeci, bem legal esse lado aí, viu? Vamos lá. E aí falando, não precisa de estar... não precisa de comunhão, não precisa de igreja, não precisa de culto, não precisa de nada. Precisa, meu irmão, precisa. Nós somos feitos para sermos seres sociáveis, estarmos juntos de pessoas, congregando junto, e a Bíblia diz assim, não deixe de congregar como muitos têm deixado, porque senão vocês vão ser levados por todo vento de doutrina. É isso aí, fábrica de depressão, para fabricar depressivos, é só entrar nesse papo aí que eu não preciso de ninguém. Como não precisa de ninguém? Para nascer, você precisou de gente. Quando você morrer, você vai precisar de pelo menos 4 para carregar o seu caixão, já que o caixão tem 4 alças. Ou 6, sei lá. Depende, se for caixão de rico tem 6, se for de pobre só tem 4. Vai precisar de gente. Então, meu irmão, eles voltaram para Jerusalém na mesma noite. Verdade é que precisamos guardar o fato de você... não entender não significa que Deus não esteja agindo. Às vezes a gente não entende. Por que está assim? Será que Deus está agindo? Nunca tenho dúvida. Ele está agindo. Eu não estou entendendo, mas lá na frente Ele vai fazer com que eu entenda. Como eu já disse aqui, Deus complica, descomplica e explica por que Ele complicou o negócio. Aí a gente vai entender por que estava tão complicado e a gente não estava entendendo. Entendeu? Deixa eu te falar uma verdade. O céu já resolveu aquilo que você ainda está tentando entender. Eu vou dizer de novo. Lá em cima, o céu já resolveu aquilo que você ainda está tentando entender. No momento certo, Ele vai revelar a você, porque o tempo é dele. Aleluia. O problema é que tem gente que faz o seguinte, esses que saem da igreja, né? Eles fazem como quem está assistindo um filme. Veja, como se fosse 2 pessoas assistindo um filme. Aí o filme, de repente, o mocinho, né, o artista do filme, de repente ele perde tudo, ele cai, ele enfim... quem assistia o filme do Hulk, aquilo fazia raiva para a gente, né? Porque o Hulk apanhava, lembra? O incrível Hulk. Ele só reagia depois que ele apanhava até não querer mais. Batiam nele e ele, pá. Imagina você estar assistindo o filme do Hulk, né? Aí o Hulk apanha. Você fala, eu vou assistir mais isso não. E você sai antes do filme terminar. Mas a outra pessoa fica assistindo o filme. Aí no final você perdeu o final do filme. No final ele reage, no final ele destrói o inimigo, no final ele é o vencedor, porque o mocinho sempre ganha no final, não é assim? Às vezes na vida cristã nós estamos assim, Jesus não está fazendo, Deus não está fazendo, Deus não está cuidando de mim, enfim, e por causa disso muitos saem da igreja. Aqueles que ainda não se converteram, irmão. Quando eu ouço dizer que pessoas saíram da igreja e foram para alguns lugares diabólicos, eu digo, nunca se converteu. Porque uma vez que a gente se converte de verdade. Esta é a grande realidade. Mas, meu irmão, talvez hoje você esteja caminhando para Emaús. Deus sabe por que esta palavra nesse dia. Emaús é lugar de desistência. Eu desisto, não deu certo, não rolou. É um lugar de frustração, um lugar de fuga emocional. Hoje nós estamos vivendo muito essa coisa das emoções afloradas.
Você vai num médico, num psicólogo, psicanalista, psiquiatra, e você descobre que você tem um monte de coisa, é TDAH, é não sei o quê, bababá, 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 que no passado ninguém nem ouvia falar nisso, né? E você acredita nesse treco aí e volta pior do que quando você foi. Esta é a grande realidade. Mas Jesus está caminhando ao seu lado, meu irmão, entenda isto. Ele quer que você cresça. Quando tudo parece estar perdido, só parece. Aqueles que servem ao Senhor, a Bíblia diz assim: muitas são, é verdade, as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E o versículo que você já ouviu 1 milhão de vezes, no mundo vocês vão ter problemas, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo: o que você não podia vencer, eu já venci por você, eu paguei o preço. Sabe por quê, meu irmão? Porque o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Ele já ressuscitou. E a promessa dele continua viva na tua vida. Você crê nisso, sim ou não? Ou você já acha que ele também falha em suas promessas? O túmulo está vazio, meu irmão. Chega lá em Jerusalém, há uma polêmica lá. A igreja católica diz que é num lugar, os evangélicos dizem que é em outro lugar. Não interessa se é de um lado ou de outro, mas a verdade é que o túmulo está vazio. Ele já ressuscitou. Não é o caso de outros líderes, de líderes que passaram pela terra. Eles morreram e não ressuscitaram. E lá está a plaquinha: aqui jaz os restos mortais de fulano, que eu não vou citar o nome de nenhum aqui, não é o caso, mas de fulano, de cicrano, de cicrano, de cicrano. Mas no túmulo de Jesus, a plaquinha é diferente. Ele não está aqui porque ele já ressuscitou. Aleluia, aleluia. E o mesmo Cristo que apareceu lá em Emaús, ele continua aparecendo ainda hoje na minha e na sua vida. Então não interprete como derrota aquilo que Deus ainda está escrevendo como testemunho que você vai dar amanhã. Glória a Deus. É testemunho que você vai dar amanhã. Glória a Deus. Se coloque em pé no nome do Senhor Jesus. Se coloque em pé. Aleluia. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Deixa Deus falar com você. Dentro desta palavra que eu estou ministrando nessa manhã. Imagina, 2 homens caminhando ali, devagar, cabeça baixa, coração pesado, passos sem direção. Eles estavam indo embora do lugar da promessa. Eles ansiaram tanto por isso. Estavam voltando para a vida comum, Estavam desistindo, sem perceber. Mas no meio do caminho, aleluia, Jesus estava ali. Glória a Deus. E quando ele partiu o pão, como você ouviu, os olhos se abriram. E aquilo que parecia derrota revelou-se milagre. Aquilo que parecia morte revelou-se ressurreição. Aquilo que parecia o fim revelou-se começo. Aleluia. A Bíblia diz que na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Na mesma hora, meu irmão, não foi no dia seguinte, não foi uma semana depois. Foi na mesma hora. Quem estava cansado, isso aconteceu com eles, agora estavam correndo. Quem estava triste agora arde o coração de alegria. Quem estava indo embora agora volta, meu irmão. Porque quando você descobre que Jesus está vivo, aleluia, você não consegue mais caminhar na direção errada, meu irmão. Talvez hoje você esteja a caminho de Emaús, mas o Senhor Deus está dizendo nesta manhã: volte, meu irmão, volte, meu irmão. O Senhor diz a você nessa manhã: eu ainda estou escrevendo a sua história. Não tenha pressa, o Senhor ainda está escrevendo a sua história. O que você chamou de fim, o Senhor chama de uma grande virada na sua vida. Aleluia. Não saia antes do milagre, meu irmão. Não abandone antes da ressurreição. Não entregue os sonhos antes do 3º dia, porque quando tudo parece estar perdido, só parece, o túmulo está vazio, a promessa continua viva, e o mesmo Jesus que partiu o pão lá em Emaús está pronto para abrir os seus olhos hoje. Lembre-se,
Volte para Jerusalém, a história ainda não terminou. O Senhor diz nesta manhã: a história ainda não terminou. Espere, que é no partir do pão, é na comunhão que Ele vai se revelar. Se o diabo está afastando você da comunhão, afastando você com as mentiras dele, não creia, porque é na comunhão dos santos que o Senhor vai revelar aquilo que Ele tem para você, meu irmão. Jesus, aí está a tua igreja, Senhor. Aí está o teu povo, Senhor. O Senhor sabe por quê a palavra desta manhã. Oh, Senhor, alguém estava se decepcionando, voltando para a vida comum, voltando para Emaús, mas o Senhor nos quer em Jerusalém. É lugar de adoração, é lugar onde o milagre acontece, é lugar onde o Senhor se manifesta. Portanto, meu Deus, eu coloco a vida de cada um nas tuas mãos. Olha para cada família, Senhor. Olha para cada marido, cada esposa, cada filho, cada filha, Senhor. Olha, Senhor, para os sonhos de cada um, meu Deus. E que eles possam crescer, meu Deus, pois a Tua palavra nos diz em Gálatas 4, que em todo tempo que eles forem meninos, eles não crescerem, são donos de tudo, mas não podem pôr a mão em nada, vão estar sob o governo de tutores, de curadores, mas assim que eles crescerem, o Senhor pode pôr as bênçãos nas mãos deles. Portanto, meu Deus, eu te peço crescimento, meu Deus, que eles cresçam no conhecimento e na graça, mas uma coisa que nunca falte, Senhor: o partir do pão, a comunhão, Senhor, o andar junto, meu Deus. Oh, que sejamos um. O Senhor pediu isso por nós na tua oração sacerdotal, quando o Senhor diz que eles sejam um, ó Pai, assim como eu e tu somos um. Eu neles e tu em mim, para que o mundo creia que tu me enviastes. Portanto, eu coloco a igreja nas tuas mãos, Senhor. A igreja de Cristo, Senhor, comprada, lavada e remida no sangue de Jesus. Eu coloco cada um nas tuas mãos. Satanás, você não tem autoridade sobre este povo. No nome de Jesus, bata em retirada, no nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Você entendeu esta palavra nesta manhã? É assim, estamos no deserto, viu? Rumo a Canaã. Não morra no deserto, não. Morra não. Se você morrer, Moisés não tinha tempo de enterrar corpos na areia quente. Seja um Josué, seja um Caleb, e você colocará o pé na terra prometida, que mana leite e mel. É bom leite e mel? Ou é melhor pepinos e cebolas do Egito? Não, né? É melhor leite e mel do que pepinos e cebolas. Empipinado você já chegou na igreja. Agora o Senhor tem leite e mel. Amém! Eu posso ouvir um amém? Você pode aplaudir o meu Deus lá em cima. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Tinha um louvor que a gente cantava, né? 2 discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou e não sabiam que era o meigo Salvador. Agora, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. E aí, novinha, como é? No caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Amém! Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Guarda esse tema, meu irmão. Quando tudo parece estar perdido, você me ajuda? Quando tudo parece estar perdido, vamos de novo. Quando tudo parece estar perdido, só parece. Ele está chegando, aleluia, glória a Deus. Vamos para a ceia do Senhor?
Então, é para isso que cá estamos.